Boa noite a todos. Graças a Deus, Senhor Jesus Cristo, a toda a igreja. Pouco. Que bom que você está aqui, né, como diz a nossa pastora. Os irmãos para abrir o livro de Lucas, versículo 32, versículo bem curtinho. Capítulo 17, 32. Amém? Diz assim: lembrai-me da mulher de Ló. Esse versículo. Vamos orando ao Senhor. Bendito Deus eterno, Pai, nós te agradecemos, Deus querido, pela tua palavra que foi lida, Pai. Te louvamos, Deus querido, por tudo que tu irá fazer aqui nessa noite, Pai. A tua palavra que é poderosa para curar, salvar e libertar, Pai. Basta somente a tua palavra tua para que tudo tenha mudado, Pai. Então, em nome de Jesus, prepara nosso coração para ouvir a tua palavra, Pai. Não sejamos, Pai querido, simplesmente ouvintes, Pai, não sejamos praticantes da tua palavra. Prepara o nosso coração para ouvir a tua palavra, Pai. Nos ajuda a guardar a tua palavra, Pai querido, em nosso coração, para não pecarmos contra ti, Pai. Entrega a minha vida em tuas mãos, Pai querido. Usa-me, Deus querido, com poder e glória, Pai querido. Você faça administramento da tua vontade aqui nesta noite, em nome de Jesus Cristo, Pai. Tudo seja feito para a honra e glória do teu santo nome aqui nesse lugar. Então, meus irmãos, aqui é uma advertência que Jesus nos traz para os nossos dias, né? Lembrai-vos da mulher de Jó, que ficou por ocasião da destruição de Sodoma e Gomorra, né? Onde a mulher de Jó desobedeceu às ordens do Senhor, olhando para trás, né? Você já conhece a história, nós sabemos como isso tudo terminou. A mulher de Jó virou uma desobediência. E o mais engraçado é que a Bíblia não expõe os erros de alguns servos de Deus naquela época, né? A Bíblia não expõe porque para que não venhamos fazer da mesma forma, para que não venhamos nos comportar da mesma forma. A Bíblia não dispõe os pecados de Davi, as falhas de Davi. A Bíblia não dispõe os erros de Sansão. A Bíblia não dispõe o erro de Moisés ao bater na pedra, na vez de tocar na pedra. Tudo isso para que nós não venhamos fazer do mesmo jeito, né? Tem um louvor que diz que eu quero aprender com os erros, né? A sabedoria mesmo é aprender com os erros dos outros, né? Eu não tenho que errar para aprender com os erros. A sabedoria é aprender com os erros dos outros. A gente vê que a barba do outro está ardendo, vamos botar a nossa de molho, né? Não tem que aprender com eles. E durante a destruição de Sodoma e Gomorra, aconteceram vários fatos, né? Que hoje servem para a nossa atualidade. E era um povo tão pecaminoso, todo povo perverso, né? Malvado, né? Falta de hospitalidade. Nosso Deus resolveu exterminar aquele povo. A sociedade foi totalmente destruída pelo pecado. O pecado da prostituição, né? A falta de hospitalidade, injustiça social, moralidade social, prostituição. Então, nem a intercessão de Abraão foi suficiente para que Deus livrasse aquele povo. Nem sempre a nossa intercessão vai ser aceita por Deus, né?
Mas como assim? Deus não pode perdoar, Deus é capaz de perdoar, tão insensível assim. Deus é todo soberano, tudo que faz, né? Ele não depende de aval de ninguém, né? Ele faz do jeito dele, como ele quer, do jeito que ele quer. Né? Então, nem sempre nossa intercessão vai ser efetiva nesse caso aí. Deus destruiu totalmente a cidade por conta do pecado. E aí, mas nem, mesmo assim, a intercessão de Abraão não serviu para aquela cidade, né? Serviu para que Deus tivesse, né, consciência e livrasse a família de Jó. Então Deus enviou 2 anjos para falar com Jó. Deus envia anjos também na nossa vida, não deu a toda hora, todos os dias para falar conosco, para nos dar direção, para nos orientar. Nós não temos e nem percebemos, né? Mas Deus está constantemente enviando anjos a nosso favor. E a Bíblia diz que quando os anjos chegaram, esses homens chegaram, né, foi bem recebida por Jó. E o texto fala, depois você lê lá em Gênesis 19, 38, fala sobre isso. O texto diz que os homens foram bem recebidos na casa de Jó. O texto diz também que os anjos banquetearam com Jó. Que privilégio, né, poder banquetear com os anjos, né? Às vezes nós estamos na refeição nas nossas casas, almoçando. Temos que ter certeza que os anjos estão ali do nosso lado, banqueteando conosco. É um privilégio muito grande poder banquetear com os anjos. E aí, por volta naquele mesmo dia, por volta da tarde já, vieram os homens de Sodoma, né? Muito povoado, realmente, um povo muito grande, a fim de invadir a casa de Jó. Jó não, falando de Jó, mas é Jó. Desculpa, falando de Jó o tempo todo. Então, eles, uns homens tão perversos, aquele povo lá, que eles queriam molestar os homens de Deus. Deus enviou em forma de anjos. Né? Queriam molestar os homens de Deus. Uma multidão. E aí, aconteceu que falaram, Jó, foi para fora esses visitantes que você tem aí. E Jó respondeu para eles, não façam mal a esses homens. Não, bota ele para fora. Jó falou, não, tenho 2 filhas aqui que posso entregar para vocês. E não, nós queremos os homens. E aí, quando eles tentaram arrombar a porta, os homens vieram, os homens de Deus, né? Os homens de homem, dos anjos. E aí entraram na frente de Jó. Falou, Jó, essa batalha é minha, deixa comigo. E aí fez assim com a mão, cegou toda aquela multidão. Então Deus, nesse momento, está enviando anjos também às nossas casas, derrubando todo o mal, carimbando por trás da nossa casa para que o inimigo não venha entrar. E eles não vão poder realmente transpor aquelas portas, porque os anjos de Deus estão do lado de dentro, né? Guardando e protegendo as nossas casas nesse momento. Nesse momento que estamos aqui, né, fazendo a obra, os anjos do Senhor estão lá nas nossas casas, guardando e protegendo. Tenho certeza disso. E aí, Deus falou com os anjos, olha, fala com Ló, nós temos um plano de salvação, não só para ele, mas também para a sua família. Então, quando o homem de Deus recebe uma bênção, aquela bênção também é extensiva a toda a família, né? Toda a família recebe a bênção de Deus. Né? E aí, Ló falou com eles, né? O anjo falou com Ló. Deus tem promessa, tem livramento para a sua vida. Você, como homem de Deus, é honesto, né? Você vai tomar posse dessa bênção. Deus tem salvação para a sua casa, para a sua família, inclusive para os seus genros. Olha a extensão da bênção de Deus na vida daquele que é fiel. Até os genros de Ló
tomou posse desse plano de salvação de nosso Deus. E aí, ao tomar posse, Jó chamou eles e falou: olha, meus genros, Deus tem um plano de salvação para a nossa família e vocês estão incluídos também. E aí, o que os genros falaram? Começaram a zombar, não levaram a sério, não. Zombaram o que Jó tinha falado para eles. Né? E de Deus ninguém escarnece. E somos assim também no dia de hoje, acontece muito isso, né? Estamos cansados de pregar para muita gente aí fora, né? Somos escarnecidos. Não leva a palavra de Deus a sério. De Deus ninguém escarnece, não. E estamos cansados de pregar falando da palavra, falando de Deus, e não querem nos dar ouvido. Ninguém dá ouvido à nossa pregação. É isso. E esses são um grupo daqueles que não vão alcançar salvação por causa disso. Depois da palavra de Deus, não levando Deus a sério. Verdade. E aí, o Ló chama o sobrinho, chama todo mundo para sair dali, que daqui a pouco aquilo ali viraria pós cinza. Dante pegaram na mão de Ló, das filhas, né? E vamos sair daqui rápido, daqui a pouco isso aqui vai ser só pós cinza mesmo. Aí os anjos pegou pela mão deles, né? Vamos sair daqui rápido, né? Deus tem pressa de nos salvar, de nos livrar do perigo. E aí aconteceu que a mulher de Jó olhou para trás e virou estátua de sal, desobedecendo às ordens do Senhor. Nem todo mundo que pega na mão do anjo está com salvação garantida, não. O estiloso olhou para trás, perdeu a bênção. Diz a palavra, depois que meter a mão no arado, não pode olhar mais para trás, seguir em frente. Isso. Mas por que a mulher de Jó teve essa atitude de olhar para trás? Primeiro é a desobediência, né? Desobediência impede a chegada das bênçãos na nossa vida. E desobediência é pecado, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Morte física nem sempre, né? Morte espiritual sim. Porque quando pecamos, nos afastamos do nosso Deus. Então, o Espírito de Deus afasta de nós, né? Aquele que não tem Espírito de Deus é como se estivesse morto, espiritualmente sim. A desobediência impede a chegada das bênçãos na nossa vida, né? Muitas vezes alguém fala assim, estou tanto tempo orando, que as bênçãos não chegam. Mas tudo isso por causa da desobediência. A nossa vitória, a nossa obediência depende muito do nosso posicionamento. A pessoa reclama, a bênção não chega, por que a bênção não chega? Você está na posição que Deus colocou. Receber mais bênçãos do Senhor, nós temos que estar na posição que Deus colocou. Não fica difícil receber as bênçãos do Senhor, senão a obediência. Tem que haver obediência, sim. E aí, mais uma vez, nós temos que agradecer a Deus por tudo que somos e que temos, né? Porque tudo vem dele, não há nada nós que não venha dele. E aí, Deus falou assim para Ló.
Então nós temos que seguir obedecendo a palavra de Deus, né? Para poder seguir, evidentemente, ser merecedor das bênçãos do nosso Deus, né? E aí, de não pecar contra o reino de Deus. Vamos procurar ter um coração puro, né? Um coração temente a Deus. E reconhecer que nada somos parecidos. Porque o pecado nos afasta de nosso Deus, né? Isso me faz lembrar lá do livro de Noé, né? Por ocasião do dilúvio. Depois de alguns dias da água ter baixado, Deus soltou o corpo, né? A água painava. Todo mundo sabe que o corvo ele não é um animal muito limpo, né? O corvo ia voltar com algo no bico, né? Que não era nada bom. O corvo come coisas imundas, né? O corvo ia e voltava. Enquanto que a pomba, ele não. A pomba vinha sempre com o bico vazio, sem nada ali. Porque a pomba é um animal limpo, né? Ela não pousa em qualquer lugar. Né? O corvo não, ele ia e voltava, trazendo sujeira no bico. E assim somos nós, né? Muitas vezes nós saímos por aí, principalmente em época de carnaval. Aí eu vou dar um pulinho lá fora. E aí ele sempre traz algo do mundo para dentro da igreja, isso acontece muito. E aí, cuidado com essas vindas divinas, né? Porque são perigos, estão trazendo um disco para dentro da igreja. O povo ele ia e voltava, e sempre trazendo um disco para dentro da igreja. Muitas vezes somos assim também. Diante vamos dar um pulinho lá fora, voltando com um disco para dentro da igreja. Então, temos que ter muito cuidado com essas vindas divinas. Ou de tanto ir voltar, teve uma hora que ele não voltou mais. Não pode acontecer conosco também. A gente está na igreja, chegar uma hora também que não vamos voltar mais. Isso também me faz lembrar lá dos filhos de Eli, né? Os filhos de Eli, eles foram criados na igreja, conheciam o Torá. No final eles fizeram o que fizeram, né? Vestiram a oferta que era tatuada para Deus, vinha com garfo, espetavam. E eles foram criados na igreja, né? Conheciam as escrituras. Mas nem todo mundo que é criado na igreja conhece a escritura é temente a Deus. Nem todo mundo que é criado na escritura é temente a Deus. Então, isso eu posso nessa noite levantar aqui uma geração de Samuel. Uma geração pura, limpa, né? Conhece a escritura e é temente também a Deus. Houve Finéias, porque eles prostituíam atrás do templo, né? Quando era assim, por volta das 6 horas, eles vinham servir. Roupa de Finéias, aqui não tem roupa de Finéias, mas por aí tem, muitas igrejas tem isso. O Finéias é capaz de ouvir a palavra de Deus aqui, ele fora vai se prostituir, vai se drogar, né? Vai se bebedar, porque não são tementes a Deus. Quem é temente a Deus não faz uma coisa dessa. Nós temos que saber até quais são as nossas amizades, com quem vamos desenvolver isso.
Muitas vezes passamos por tempestades, nós somos culpados muitas vezes por tempestades que passamos. Você me lembra lá no livro de Jonas, né? Nós passamos por tempestades. Na verdade, nós somos culpados pelas nossas tempestades. Botamos Jonas dentro das nossas casas. Quem bota Jonas dentro de casa, com certeza vai passar por vento, passar por tempestade. Temos que saber quem colocamos dentro das nossas casas. Às vezes, por culpado, estamos passando por tempestade, justamente é por falta de vigilância nossa. Então, Deus nos alerta nesse sentido também. Muitas vezes não assumimos a nossa responsabilidade também. Achamos que a culpa nunca é nossa, sempre é o outro culpado. Né? Como diz no mesmo livro de Gênesis, Adão e Eva. Adão e Eva pecaram, ele recebeu a fruta de Eva, mas no final não quis assumir que também era culpado. Sempre procurando botar a culpa em alguém. E ele não quis assumir, né? Porque a Eva que comeu da fruta, ele podia muito bem ter dito, não, ele como homem, né? Ele tinha que assumir também, não, eu comi, Deus comi. Mas ele não reclamou com Deus, não. A mulher que tu me deste me deu a fruta para comer. Ele não assumiu a responsabilidade como homem tem que ser feito, né? Tem homens assim hoje em dia, como eu quero, não quer assumir, quer culpar a mulher, algo que eles deveriam estar à frente para assumir. Não podemos ser assim, temos que assumir a nossa culpa. Não podemos botar a culpa em alguém. Um dia nós devemos falar aí de pessoas que dão chance. O homem, por exemplo, hoje em dia vemos na televisão isso. O homem é mandão, ele é mau, ele bate, ele machuca, ele fere as mulheres, né? E aí, no final, a separação. Depois a mulher dá ele a segunda chance. E a segunda chance é como o café requentado, não tem gosto. Se ele não mudou durante o relacionamento, né? Ou durante a separação, ele não vai mudar nunca. De tanto ela dá chance ao homem, uma hora que vai acabar mal, né? Vai concretizar aquilo que é pior que a morte, o assassinato, né? Se chama aí de feminicídio, né? Ele mata, vai presa, acaba com a família, né? E aí o diabo é que bate pau. O diabo quer ver lares destruídos, quer ver os filhos ao dela. Os filhos, a maioria das vezes, é jogado na mão de mãe, que é a parte paterna, e ele acabou com lá. Isso tudo é atitude do diabo. O diabo ele ataca a família de Deus porque ele sabe que a família de Deus é a primeira instituição que Deus criou. E não quer ver a família bem de jeito nenhum. Ele vem através do casamento. Ele diz que foi o diabo que fez aquilo tudo ali. O diabo diz assim, não sei nada. Só toquei fogo numa fogueira que já estava acesa há muito tempo.
Também ele é acusador, ele joga a culpa para cima dos outros para se curar. Mas a maioria das vezes a culpa é dele. E um exemplo, por exemplo, o diabo ele falou assim: eu estou muito triste. Alguém perguntou por ele, mas por que você está tão triste? Porque lá embaixo, qualquer coisinha que acontece, ele diz que a culpa é minha. Eu falo por tudo, não. Geralmente, às vezes, acontecer, mas tudo isso coloca a culpa em mim. Mas eu não sou culpado de tudo. Mas tem realmente que tentar contra isso, que o diabo também age na nossa vida. Deixar pronto para derrubar alguém, que ele veio para matar ou vai destruir. Então, temos que afirmar na palavra, no conhecimento de Deus, de obediência, não ser pego para não ser surpreendido pela astúcia do diabo, ele é astucioso, ele não poupa, não declarar guerra contra o povo de Deus. Nós temos que ter muito cuidado contra isso. E astúcia, nós vemos na Gênesis, no casal do Éden, o diabo chega e fala, né? É isso mesmo que Deus mandou fazer, é isso mesmo. E eu gosto de colocar tudo em nosso coração. Geralmente as coisas acontecem porque também nós queremos ouvir, né? Não aquilo que precisamos ouvir, nós queremos ouvir aquilo que satisfaz o nosso ego. Né? Isso, muitas coisas acontecem na nossa vida. Né? Eu, por exemplo, já tinha ouvido a voz de Deus, não precisava ouvir mais ninguém. Mas como o diabo falou com ela que ela podia ser igual a Deus, falou do ego, aí o ego foi lá em cima. Quer dizer, ela ouviu o que ele ouviu, e não precisava ouvir. Porque o que ela precisava ouvir, Deus já tinha falado com ela. Não precisava ouvir a voz do diabo. Né? Então, por exemplo, nós, os filhos, por exemplo, por que os filhos não querem ouvir os pais hoje em dia? Porque os pais não vão falar o que eles querem ouvir. Os pais vão sempre corrigir, né? Sempre falar palavras que proíbem que eles venham fazer o que é errado. Mas nunca vão fazer a vontade deles, aqueles que ensinam corretamente. Né? E muitas vezes os pais não sabem dizer não, por qualquer medo de perder, perder o amor dos filhos. Então não sabem dizer não. Então acho que sabe falar assim que o filho precisa, e muitos filhos não querem ouvir o pai, porque sabe que o pai vai desagradá-los completamente. Mas os melhores amigos são seu pai e seu amigo, seu pai e sua mãe. Os melhores amigos, melhores pais são aqueles que falam que o filho não quer ouvir. Eu não vou ouvir meu pai porque sei que ele vai falar o que não vai me agradar. Né? Nós queremos sempre ouvir aquilo que nos agrada. Não queremos ouvir a verdade, porque a verdade dói. Né? Então, vamos procurar fazer a vontade do Pai, a vontade principalmente do nosso Pai Celeste. Né? Porque não adianta estarmos na presença, não viver em verdade, não fazer o que o nosso Pai quer. Né? Isso é um perigo que dá contra nós. Nós vivemos numa sociedade hoje que